Fala pessoal, muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Hoje, dia 9 de julho de 2025, pessoal, quarta-feira, feriado nacional. Agora são aproximadamente 6h25 da tarde. Nossa análise começando um pouquinho mais cedo hoje. Ontem, infelizmente, não foi possível o compartilhamento da análise no canal. Acabei tendo um evento no período da noite e, infelizmente, não houve tempo hábil para compartilhar com vocês. Então, vamos dar continuidade aí no cenário, nas principais notícias, né? O preço do Bitcoin que sofreu aí uma alta bastante expressiva no dia de hoje, dando continuidade aí após a última análise do dia 7. Então, pessoal, como hoje nós não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado no calendário norte-americano, vamos começar aqui pelas três principais bolsas. Um dia relativamente positivo, o S&P fechou com uma alta de 0,61, Dow Jones alta de 0,49 e a Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma alta de 0,95. Pessoal, já no Bitcoin, acabou seguindo aí as três principais bolsas. No momento atual, para nós, aí uma alta de aproximadamente 2,10%. Preço a mercado para nós aqui, 111.220 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na segunda-feira e quais são as perspectivas aí de movimentação do preço já para o final do dia de hoje, pela madrugada, até a nova análise de amanhã na quinta-feira. Então, pessoal, basicamente a gente se encontrava aqui, ó, na proximidade dos 107,5 aproximadamente. De fato, tínhamos um cenário um pouco conturbado, tá? Principalmente aí pelo lado dos compradores. Eu estava bem cético em relação aí a uma ascendência por parte do preço em vista do que tínhamos analisado, né? A questão da possibilidade aí da formação de um topo triplo, ou até mesmo a questão, né, do volume vendedor que vinha sobressaindo perante aos últimos dias. E basicamente acho que o único entrave daquele momento, pessoal, era a média de 20 períodos aqui no tempo gráfico diário. Eu, de fato, né, por ser mais conservador, acabei, né, sinalizando aí um pouco mais de cautela. Eu, de fato, não coloquei, né, a cara a tapa em relação à média naquela ocasião. É óbvio que é uma média bastante importante, mas eu optei, né, pela observação, acompanhamento do mercado. Acreditava que, estando de fora em momentos de incerteza, até quando a gente analisa a questão macro, né, pessoal, a gente ainda permanece aí, querendo ou não, de uma forma lateralizada, né, mesmo buscando novamente aqui a região do topo histórico no dia de hoje. É óbvio que esses indicativos, né, muitas vezes nos trazem bastante dúvida, e naquela ocasião, na análise de segunda, eu não consegui enxergar aí algo para trazer aqui para vocês, de fato, que seria, né, pessoal, a tentativa de antecipação aí na movimentação do preço. Mas eu acredito, pessoal, que o grande diferencial e o gatilho, né, de uma possibilidade de retomada pelos compradores aconteceu no dia de ontem, né? Então, de fato, tivemos a recusa de preço por parte dos compradores em relação à média, né? E de fato acredito que aqui foi a condição, né, startada justamente para uma possibilidade aí na busca de níveis superiores de preço. Então, para quem ficou plugado acompanhando aí a média e juntamente o dia de ontem, viu que tivemos, né, a prevalência de volume comprador e a proximidade, né, da formação de um candlestick com padrão de força, né? Tecnicamente temos aí uma certa característica de um martelo e, evidentemente, né, pessoal, no dia de hoje viemos buscar aí a nossa região, na qual sabíamos que haveria possibilidades, né, de bateção de cabeça em vista, né, pela significância, né, em relação aí à questão do topo triplo, né, ou a possibilidade de formação que tinha, ou a questão também da região do topo histórico. Então, pessoal, o que a gente percebe daqui em diante? A gente vê de fato, né,
O rompimento aqui desta região, próxima aí aos 110 e 600, de fato, a gente destrói a possibilidade de formação de um topo triplo que poderia inclusive induzir, né, os vendedores a buscarem níveis inferiores de preço, e isso foi um dos fatores importantes, né, da minha indefinição no sentido de cautela, de ceticismo, ou até mesmo de manter uma certa observação, justamente porque não estava muito claro aquilo que o mercado queria fazer. Então tivemos de fato o rompimento dessa região, uma região bastante importante, porque desconfigura essa possibilidade, e, né, fomos buscar aqui a região do 112, na qual também identificamos, né, uma certa acumulação de lotes posicionada no livro de ofertas. Então, quando a gente reduz o tempo gráfico, a gente percebe aqui de antemão os compradores, pessoal, tentando manter o preço acima dessa região que de fato era uma resistência. Então, a gente teve aí o rompimento, né? Os vendedores passaram a atuar na resistência referente ao topo histórico nos 112 mil dólares, né? A gente voltou para a região dos 110 e 600 aproximadamente. Os compradores estão querendo manter, ou seja, eles querem confirmar o rompimento de fato, tá, pessoal? E o que que a gente costuma utilizar aqui nas nossas análises para rompimento de níveis de preço, pessoal? Pelo menos dois candlesticks. Neste caso, ambos prevalecendo volume comprador e um caracterizando força. O que que a gente tem até o presente momento, 6h32 da tarde desta quarta-feira? A gente tem apenas um candlestick com volume comprador, porém já temos, né, característica de força. Então acho que vai depender muito, talvez não esse, pessoal, que terá o fechamento aí às 9 da noite, mas no próximo a gente identificar como será a sua formação. Teremos volume comprador, preço se manterá acima dos 110 e 600 aproximadamente, né? Como será a sua formação? Então tudo isso será fundamental colher, porque caso haja a confirmação destes dois candlesticks, neste caso considerando o fechamento do terceiro aí à 1 da manhã, a gente poderá novamente buscar a região do topo histórico, e obviamente vai depender do que rolar aqui para buscarmos aí a renovação da máxima histórica. E aí é aquele ditado, pessoal, caçar topo é um problema bastante grande. A gente, óbvio, que vai tentar identificar no livro aí possíveis níveis com uma acumulação em demasia de lotes, mas todo cuidado é pouco e, evidentemente, vamos fazer aqui por partes. Então, acho que o cenário é esse. A gente vai basicamente manter aqui as mesmas marcações. Eu vou considerar aqui, pessoal, já o rompimento não confirmado, mas pelo otimismo, pelo cenário que foi hoje, né? A gente está aí num certo oba-oba, né? Vamos torcer para de fato que tenhamos a confirmação de rompimento, né? Seja caracterizada aí lá por volta da 1 da manhã, que será, né, a abertura do terceiro candlestick às 9 da noite. Vamos ver se teremos aí de fato essa confirmação de rompimento, e é óbvio, né, pessoal, que o candlestick atual pode reverter, né, esse volume vendedor que vem prevalecendo, e a gente, quem sabe, né, já consegue confirmar aí até as 9 da noite também. Tem essa possibilidade, mas, né, o que está apresentando nesse momento aqui, evidentemente acredito que poderemos, né, tentar a confirmação somente no fechamento aí do candlestick, que abrirá às 9, né, e ficará por 4 horas, né, mostrando para aquilo que ele veio presente. Então, vamos todos acompanhar. Cenário positivo, tá, pessoal? Tivemos um dia bastante formidável. Talvez alguma correlação pela questão das tarifas em alguns países, né? E esses respectivos países temerem a desvalorização de suas moedas, né? Podem eh, ter adentrado aí no mercado buscando o Bitcoin como uma reserva de valor, a fim de evitar maiores perdas. E outro ponto, tá, pessoal, importante citar aqui para vocês,
seria interessante de fato a gente renovar a questão da máxima histórica, também para não caracterizar aí uma possibilidade de topo duplo, tá? Até o momento a gente tem os topos basicamente aí de forma paralela, então seria imprescindível que a gente consiga renovar e descartar também essa possibilidade, porque sabemos que a formação de um topo duplo também pode induzir, né, os vendedores a atuarem e buscarmos, né, níveis inferiores de preço. Mas temos tempo, acho que os compradores não vão largar o osso tão facilmente. Acho que vai depender muito aí das próximas horas, evidentemente, toda a madrugada até a nova análise de amanhã. Lembrando que o candlestick a ser formado no diário aqui, pessoal, aparentemente vem, né, para caracterizar a força. Isso é excelente, né? Quando temos candlesticks com esses padrões, eles acabam induzindo aí novos investidores, nesse caso os compradores, a adentrarem no mercado, fazendo aí uma movimentação em blocos ascendente, o que pode ser muito significativo aí para a retomada, né, na busca por níveis superiores de preço. Então, basicamente é isso, pessoal. Esses são os pontos que você deverá estar ciente, né, fazer aí o devido acompanhamento e vamos ver se de fato teremos aí a confirmação de rompimento aqui desta resistência, região aí dos 110 e 600 aproximadamente, e obviamente, né, acompanhar como será a movimentação aí na proximidade do topo histórico, torcendo, né, pessoal, para que possamos também romper e dar continuidade aí à ascendência do preço. Beleza? Então acho que basicamente é isso. Em relação ao gráfico, vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente no livro de ofertas, ver se a gente encontra aí a acumulação de lotes. Então, ó, pessoal, região do 112, ó, tá vendo? A gente tem ainda uma mini barreira aqui, quase 17 milhões de dólares. Então, fundamental que os compradores consigam retornar na proximidade desse nível e que pelo menos, né, eliminem de forma parcial, justamente para enfraquecer esse entrave. E aí, posteriormente, a gente tem um livro bastante pulverizado, né, pessoal? Talvez com uma leve acumulação ali na proximidade dos 114 mil, né, quase 9 milhões de dólares. E é um excelente ponto porque favorece aí os compradores a moverem preço, né, em vista de que temos pouco dinheiro posicionado na mesa. Então é um ponto positivo, analisando aqui pelo lado dos vendedores. Já pelo lado dos compradores, a gente também vê um livro totalmente pulverizado e talvez aí temos, né, uma maior acumulação na região dos 107.500, quase 9,2 milhões de dólares, o que também não é um bom sinal, mas, né, em vista do que fizemos de análise diretamente no gráfico, a gente tem um cenário tecnicamente positivo e é isso. Vamos ver de fato como teremos aí o comportamento dos players em relação a esses dois níveis, né? Aguardamos aí com louvor a confirmação do rompimento para tentarmos aí novamente nos aproximarmos da região do topo histórico, torcendo para que também, né, a gente consiga o rompimento e, evidentemente, a continuação do preço. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou encerrando a análise de hoje, dia 9 de julho de 2025, 6h39 da tarde, quarta-feira, feriado aqui no Brasil. Desejo a você um excelente restante de dia, né? Uma excelente noite e um grande abraço. A gente retorna amanhã.